Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diga comigo: o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pai, a Tua palavra diz que o tempo está próximo. Tua palavra nos assegura que esse tempo está próximo. Deus, que o Senhor nos ensine como igreja o que devemos fazer diante desse dia que está próximo, desse tempo que está próximo, como tem que ser o nosso comportamento. Ó Deus, para o que nós temos que atentar, nos ensina ainda mais nessa noite, Senhor. Nós estamos cada vez mais cientes de que não é tempo de brincadeira, não, Senhor, não é tempo de estarmos blefando na nossa vida cristã, é tempo de levar as coisas muito a sério e se preparar, porque o tempo está próximo. Pai querido, prepara ainda mais o coração da Tua igreja, aqueles que chegaram aqui e que ainda não fizeram a sua confissão de fé, entregando sua vida ao Senhor, que essa seja uma noite de impacto pela Tua palavra, e uma noite de tomada de decisão, para viver a vida que o Senhor tem preparado, para caminhar rumo à eternidade ao Teu lado, Pai. Prepara ainda mais os nossos corações, nós Te oramos agradecido em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus queridos irmãos, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Essa é a alerta do Senhor para cada um de nós, né? Vemos as muitas cenas nesse mundo e não concluímos outra coisa senão essa frase aqui: realmente o tempo está próximo. O tempo está próximo. Esses dias um menino mata a mãe com 30 facadas aqui na ramada, né? E o cara diz: eu faria tudo de novo. Eu faria de novo, mataria ela de novo. Aí não bastasse isso, acho que na outra semana, né? Não me lembro bem a cidade, mas uma guria de 16 anos junta-se com o padrasto dela e tira a vida da mãe dela, tira a vida da irmãzinha, para ter o caso com o seu padrasto, para viver o romance com aquele cara, né? E tantas outras coisas absurdas que temos visto nesse mundo, e não podemos concluir outra coisa senão o tempo está próximo. E diante desse tempo próximo, qual deve ser o nosso comportamento, irmãos, como igreja? Qual deve ser a nossa realidade? Você tem que olhar para tudo isso aí, né, e dizer a si mesmo: vamos levando a vida de qualquer maneira? Não. Precisamos olhar para essa realidade de um tempo que está próximo. Precisamos olhar para a realidade de uma vinda de Jesus que está chegando. O tempo está próximo aqui. A expressão
O tempo está próximo quer dizer, a vinda do Senhor está chegando. A vinda do Senhor está mais perto do que longe, né? Fala-se muito pouco nas igrejas, irmãos, acerca disso aqui, desse tema. O povo está muito preocupado, né, com bens, com correria, e eu tenho dito para o Senhor, não me deixa desligar desse tema. Eu primeiro, particularmente como crente, e também na condição de pregador, de tempo em tempo eu quero estar nessa igreja pregando. O tempo está próximo. A gente vai vivendo aqui, pregando uma outra coisa, mas, determinado momento, para e vamos pregar de novo sobre o tempo está próximo. Você precisa estar sempre alertado de que esse tempo da vida do Senhor está muito próximo, irmãos. E precisamos nos preparar. E esse texto que nós acabamos de ler, nos apresenta aqui 4 pontos, né? Que nós precisamos atinar bem para eles, diante desse tempo próximo, diante dessa vinda próxima de Jesus. Primeira coisa, versículo 14, nos é dito assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Lavam as suas vestes aonde? Lavam as suas vestes em quem? Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Somos impulsionados pela palavra de Deus a procurar lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que se nós estivermos nele, lavado no sangue dele, só aí a condenação que pesava sobre a nossa vida, ela é removida. Nós não estaremos mais destinados ao inferno, mas nós agora caminharemos para entrar nas portas celestiais. É necessário lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então não sei qual é a sua realidade nessa noite aqui, não sei se você chegou aqui já tendo lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não sei se você já é uma pessoa arrependida dos seus pecados. Não sei se você já é alguém que depositou a sua confiança no sangue de Jesus para poder ter salvação, para poder ter vida e vida eterna. Eu não sei se você já fez isso. Se você ainda não fez, eu quero lhe dizer, o tempo está próximo, Cristo está voltando, só vai entrar pelos portões da mansão celestial, só vai entrar quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ninguém entra sem lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ninguém entra por ser bonzinho. Ninguém entra por ter feito boas obras. Porque já diz a palavra, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo pelo que faz, né? Pela sua capacidade. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Ele derramou o sangue, verteu o seu corpo lá na cruz. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, o desafio inicial aqui já é para você entregar a sua vida para Ele e lavar suas vestes no sangue dEle. Você que já é crente, valorizando ainda mais o sangue que foi derramado em favor dos seus pecados, valorizando ainda mais o que o Senhor ofereceu em favor da sua vida. Nós somos amantes do nosso Senhor, porque Ele se entregou por nós. Primeira coisa,
Diante de um tempo que está próximo, trate de lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Diante de um tempo que está próximo, trate de valorizar o sangue do Cordeiro. Diante de um tempo que está próximo, segundo ponto, trate de santificar a sua vida. Verso 11, verso 15, diz assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 15 diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Segundo ponto, trate de santificar a sua vida. Primeiro, você entregou a sua vida para o Senhor, amém. Agora você entrou em um segundo estágio, o estágio da santificação. Trate de santificar. Diz a palavra que nos últimos tempos, o injusto vai cometer mais injustiça ainda. O imundo vai ser mais imundo ainda. A gente olha para uma realidade do mundo e vemos a Bíblia se cumprindo. Uma coisa que dá nojo. Vamos pegar só exemplo aqui do nosso país. A justiça do nosso país. Um país nojento, que prende inocente e solta bandido. Um país nojento, que dá todo o jeitinho brasileiro para limpar a barra de alguns fulanos, de alguns cicranos. Gente que descaradamente vive a injustiça. Pode até ser anunciado aí na mídia, pode até fazer, né? Aí, caminhada, carreata para contra um STF da vida, por exemplo. Mas os caras são nojentos. E nós olhamos para a realidade de outras pessoas, outros políticos, eu não sei vocês, mas cada vez que passa, eu fico mais enojado ainda. Que injustiça! Quanta injustiça! E os bichos são descarados. E eles pensam, né? E muitas pessoas são alienadas. Agressão à razão humana. Nojentos que descaradamente torcem a justiça. Imundos, hipócritas, que esse dia eu vi um que vive falando de um determinado político que chama palavrão. Eu sou totalmente contra palavrão, tem que ser mesmo. Mas o que eu achei imundo foi que ele estava numa live, e naquela live ele deu uma olhadinha assim e disse: pelo horário aqui, eu posso chamar palavrão? Ah, posso. Aí ele desceu além a chamar palavrão. Eu disse: tu é um imundo. E tu ficava falando do outro que chama. Gente hipócrita. Gente imunda. E a Bíblia diz que os imundos serão ainda mais. Mas aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, aqueles que anseiam pelaquele grande dia, esses, se caminham na justiça, procuram avançar ainda mais nessa vida de justiça. Se estão numa vida de santidade, procuram santificar mais ainda. Nós não retrocedemos, nós vamos ainda mais adiante na nossa vida de justiça. Nós vamos ainda mais adiante na nossa vida de santidade. Mas tem um monte de gente, pastor, imundo, na injustiça, problema deles. Eu sou diferente e eu vou fazer diferente. Quem entendeu, diga amém. Sou igreja do Senhor e vou viver diferente. Sou igreja do Senhor e vou procurar o máximo possível agir com justiça diante dessa sociedade. A Bíblia diz que no final dos tempos, o imundo vai se sujar mais ainda. O santo vai se santificar mais. Onde você está? A Bíblia diz
que nesse final dos tempos, uma coisa que a gente precisa atinar também, quero que você olhe comigo para o versículo 8 e 9. Verso 8 e 9. Diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Terceiro ponto. Diante desse dia que está próximo, aprenda ainda mais a adorar a Deus. O anjo, quando chega para revelar, né, essas coisas para João, diz a Bíblia que João, deslumbrado, né, com aquele anjo, João já se joga nos pés daquele anjo, e claramente o texto diz que João se prostrou para adorar aquele anjo. De imediato, o anjo, né, já o despertou e disse: João, para com isso, filho. João, para com isso. Eu sou um servo assim como você, assim como os profetas. João, adore a um, adore somente a um, adore somente a Deus. João, adore somente a Deus. Terceiro ponto, aprenda ainda mais nesses últimos tempos a adorar a Deus. A adorar a Deus, a viver uma vida de genuína adoração ao Senhor. Diz João Calvino que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Diante de algumas cenas que nós vemos, diante de algumas coisas, né, suntuosas, a presença de um anjo, nós tendemos a entregar o nosso coração àquele alguém, tendemos a entregar o nosso coração àquela coisa, porque achamos belo demais, né? Vivemos isso. E aí a gente precisa todo dia ter cuidado com o nosso coração, para não deixá-lo, quebrantar diante de um anjo, diante de Maria, diante de José, diante de Pedro, diante do dinheiro, diante das coisas mundanas. O seu coração precisa estar firmado em uma adoração ao Deus dos céus. João, levante, João, levante, João, adore a Deus. Uma igreja que nos últimos tempos levanta-se ainda mais para adorar a Deus. O nosso coração não está dependente de nada nem de ninguém. O nosso coração, ele é dependente do Deus dos céus. Alguém que nos últimos tempos está com os olhos no céu, é alguém que caminha com sede de Deus. Verso 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesses últimos tempos, nós precisamos ver uma igreja mais sedenta por Deus. Uma igreja que anela ainda mais a presença de Deus. A semelhança do salmista no Salmo 42, quando ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. O salmista no Salmo 42, ele tem a imagem de uma corça, de um animal, né, correndo, fugindo, né, do seu caçador, fugindo dos cães do seu caçador, e aquela corça que corre, e acha a coisa mais extraordinária quando se depara com um lago aonde ela pode beber água. Essa é a imagem que o salmista traz no Salmo 42. E ele diz assim: como a corça tem sede por água, eu tenho sede de Deus. A minha alma tem anelo pela presença de Deus. Champlin, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: ele diz que o salmista, nesse Salmo 42, ele disse que queria experimentar algo real, algo muito íntimo com Deus, que fosse além do conhecimento de Deus através de livros sagrados. Nós amamos demais, somos apaixonados pela Bíblia, conhecemos a Deus por meio da palavra. Mas na nossa vida cristã, escuta aqui,
Nós não podemos e não devemos ficar, assim, fechados, somente na questão intelectual. Eu conheço isso, conheço aquilo outro. Deus nos chama para conhecê-lo, mas Deus nos chama para viver uma experiência mais íntima com Ele. Tem gente que está muito focado só na questão do conhecimento, na questão da intelectualidade, porque isso, teologia, doutrina, não sei o que lá, e Deus está dizendo assim, venha para o quarto, 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 ter experiência comigo, venha para o quarto, viver algo mais íntimo comigo, venha para o quarto, se relacionar melhor comigo, venha para o quarto, para de ficar só conhecimento teórico, venha para o quarto, venha para o quarto. Tem uma semana de oração na igreja, venha para o quarto. Quantos de nós vai passando o tempo na nossa vida cristã e de repente nós ficamos somente naquela coisinha de um conhecimento teórico, o aprendizado através de livro e isso, e desprezamos o quarto, e desprezamos aquele momento mais a sós com o Senhor, e desprezamos aquela experiência profunda com o Espírito de Deus. Parece que a gente não tem mais sede de Deus. A nossa cabeça está cheia, a nossa vida está cheia de coisa, muita preocupação, e a gente não mais faz o que a gente um dia fez, passou um tempo intenso, orando aos pés do Senhor, chorava, o coração ardia que era uma bênção, Deus dizendo assim, venha para o quarto. Tem crente que está só na lembrança, é ou não é? Aquele dia, aquela experiência foi extraordinária. Aquele momento foi. Deus está pronto a fazer você viver novamente. Aquela experiência, aquela coisa gostosa. Você tem conhecido o Senhor, e o Senhor, Ele se revela a você, e Ele lhe chama para essa experiência mais profunda com Ele, irmão. Venha para o quarto. Agora o que acontece? Está faltando sede de Deus, sede de Deus, Ainda dentro dessa realidade, um dia eu li um livro do John Piper, Fome por Deus, onde ele me esclareceu demais, o grande propósito de você oferecer o jejum, ele me esclareceu, quanto mais, no jejum, ou de várias outras maneiras, a gente nega o nosso eu, mais a gente tem de Deus, mais o crente tem de Deus, mais o coração pega fogo pela presença de Deus. O nosso culto se torna um culto mais vibrante, o nosso culto se torna um culto mais para cima, porque o nosso coração está cheio de Deus. Venha para o quarto. Nós temos uma semana de oração, venha para o quarto. Nós temos uma semana de oração, venha ter uma experiência que talvez faz tempo que você não tenha. Sede por Deus. Nós estamos nessa expectativa da vinda do Senhor. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro. O tempo está próximo. Santifique a sua vida. Seja mais santo, mais puro ainda. O tempo está próximo. Adore ainda mais o Senhor. O tempo está próximo. Tenha fome por Deus. O tempo está próximo, viva essa realidade. Vivendo essa realidade, nós vamos encontrar os escarnecedores, dizendo hoje a mesma coisa que dizia há tanto tempo atrás, que nada, ele não vem não, que conversa é essa? Ele disse que vinha, cadê a promessa? Pedro já falava acerca desses escarnecedores, é uma realidade que a gente vive de mundo, escarnecedores que diz, faz tempo demais, desde que o mundo é mundo, que é dessa maneira, ele não vai vir, ele não vai destruir esse céu e essa terra, ele não vai fazer tudo novo não. Aí Pedro vai dizer, eu quero levar você lá para a carta de Pedro, Pedro vai dizer, diante desses escarnecedores, 2 Pedro capítulo 3, diante desses escarnecedores que diz que o tempo não está próximo, coisa nenhuma, que ele não vem, coisa nenhuma, Pedro vai responder dizendo o seguinte, capítulo 3,
versículo do 1 em diante. Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê a promessa? Cadê a vinda dele? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. O tempo está próximo. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Somente até aí. Enquanto a gente vive lavando nossas vestes do sangue de Jesus, se santificando, adorando a Deus, com sede de Deus, é fato que nós vamos ver o mundo escarnecedor dizendo: promessa não vai se cumprir coisa nenhuma. O mundo continua mundo do mesmo jeito, né? Ele não vai vir, ele não vai fazer novo céu, nova terra, coisa alguma. Aí Pedro traz essa palavra para incentivar a igreja a continuar firme no Senhor e aguardando a promessa. A promessa vai se cumprir. Um dia ele vem. Pode parecer demorado para os homens, e não sabem eles, os escarnecedores, e Pedro vai dizer aqui, não sabem os escarnecedores, não sabem os pecadores, que o Senhor ainda não veio, dando-lhes a oportunidade de arrependimento. Diz Pedro aqui, o Senhor ainda não voltou, porque o Senhor está dando oportunidade para tais camaradas se arrependerem, porque o Senhor não quer que ninguém pereça. Pedro diz: mantenha o coração firme no Senhor. Pedro diz: saibam que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não tem estresse com o Senhor não. Que Ele vem, Ele vem. Agora Ele não está preocupado quando Ele vem. O que você precisa fazer é, presta atenção, descansar o seu coração. Para de estresse, querer datar quando é que Ele vem. O que você precisa fazer é manter seu coração firme e apaixonado pelo Senhor. O que você precisa saber
é que, assim como um dia ele destruiu tudo isso aqui com água, Pedro diz aqui que agora não vai ser com água, vai ser com fogo. E é interessante que a gente vai um pouquinho, né? A gente vai estudar um pouquinho algumas questões científicas e a Bíblia é extraordinária. A Bíblia é extraordinária, né? Estudiosos mostram, né, que há um potencial de energia muito grande no mundo que a gente vive, nos átomos. Há um potencial enorme, que só quem segura é Deus, para que o negócio não exploda. E de fato é Ele que criou, Ele está sustentando. Na hora que Deus tirar a mão, tudo explode, acabou tudo. E vai acabar mesmo. E tudo vai ser queimado. E Pedro nos desperta para essa realidade de um mundo que vai acabar com fogo. E Pedro nos desperta para colocar nossa esperança no novo céu e na nova terra. Tira teus olhos dessa realidade terrena, para de viver focado nas muitas coisas aqui. Olha para o céu, porque o dia está próximo. E ele vem. E como vai ser, pastor? Vai ser com fogo. E como vai ser com fogo? Os elementos serão incendiados, tudo incendiado. E o Senhor vai fazer novo céu e nova terra, para somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro entrarem pelos portões dessa nova cidade celestial. E reinar com o Senhor para sempre. Portanto, enquanto nós nos santificamos, enquanto nós mantemos nosso coração fiel ao Senhor, nós vamos encontrar essa realidade de escarnecedores. Não se preocupa, mantenha o seu coração firme no Senhor, mantenha o seu coração dependente do Senhor, aguardando, e como diz Pedro aqui, apressando a vinda do Senhor na proclamação do Evangelho, na proclamação da sua santa palavra. Ele vem. Ele vem.